ministro e diga assim, ó, presidente, ou o senhor faz isso, isso e isso, ou eu vou pegar o meu boné e vou me embora. O que o senhor faria numa situação como essa com o Paulo Guedes? O senhor deixaria ele ir embora e aí o senhor descumpriria essa promessa de mantê-lo até o fim? Ou o senhor obedeceria à exigência feita por ele? É bom, né? É quase que um casamento. Eu estou namorando o Paulo Guedes há algum tempo e ele é amigo também. Nós, Boni, somos separados. Até o momento da nossa separação, nós não pensamos numa mulher reserva para isso. Se isso vier a acontecer, por vontade dele ou por uma vontade minha, paciência. O que eu tenho de Paulo Guedes até o momento é de uma fidelidade, num compromisso enorme para com o futuro do Brasil. Tenho certeza, acredito nas propostas dele e ele vai implementar. Se não vai implementar todas, é porque temos, sim, um filtro chamado Câmara e Senado. Nem tudo o que ele quer ou o que eu quero podemos aprovar, porque passa pelo Parlamento brasileiro. O senhor está, então, agora admitindo que existe essa possibilidade de Paulo Guedes, em algum momento, se descasar do senhor, para usar uma comparação que o senhor está falando. Paulo Guedes, Boni, quando nós nos casamos, eu com a minha esposa e você com a sua, nós juramos fidelidade eterna. E aconteceu um problema no meio do caminho que não cabe a ninguém discutir esse assunto. Duvido, pelo que conheço, de Paulo Guedes. Eu passei a conhecê-lo muito mais, depois comecei a conversar com ele, esse descasamento esse divórcio venha a acontecer. O único substituível nessa história sou eu, que daí troca todo o ministério. Fora isso, se porventura vier a acontecer, pode ter certeza, né, que não será por um capricho meu ou um capricho dele, que nós estamos imbuídos, eu e Paulo Guedes estamos imbuídos em buscar dias melhores para o nosso Brasil. E nós não queremos uma aventura nesse processo. Candidato, vamos falar agora de um tema muito importante também, que é desigualdade de gênero. Segundo o IBGE, as mulheres ganham 25% menos que os homens. O senhor já disse que no serviço público já há garantia dessa igualdade salarial e no setor, na iniciativa privada, vale o que o empregador, o livre-arbítrio do empregador. O senhor já disse que um presidente da República, na sua opinião, não pode fazer nada a respeito para mudar esse quadro. O fato é que o senhor afirmou que, se fosse empregador, não empregaria mulheres com os mesmos salários dos homens. Ou seja, o senhor se solidariza pessoalmente com os empregadores que compartilham dessa desigualdade salarial. Como explicar isso às mulheres? É muito fácil. Renata, você leu isso, ouviu essa afirmação tua a meu respeito? Acho que eu ouvi e li. Não, me desculpe, a senhora não ouviu. Candidato, eu nunca vimos. Se o senhor quiser... Foi no programa Luciana Gimenez? Foi no... Mas já existia esse fato em jogo. Ela perguntou para mim, eu falei, é competência. Daí ela falou, as mulheres todas são competentes. Então, a questão de salário, a questão de competência, na CLT já se garante isso. O salário compatível, desde que não haja mais de 2 anos de tempo de serviço a mais entre um e outro. Nós sabemos que, na prática, existe desigualdade salarial entre homens e mulheres, tanto é que o IBGE mostra que as mulheres ganham 25% a menos que os homens. Eu gostaria só de saber, o senhor eleito presidente da República, o senhor candidato à presidência, que políticas o senhor deve fazer para evitar essa desigualdade? Por que o Ministério Público do Trabalho não age no tocante a isso aí? Posso agir. O senhor, como presidente da República... Mas eu não tenho ingerência no Ministério Público do Trabalho. Isso está na CLT. É só as mulheres denunciarem, o MP do Trabalho vai estar lá e resolve o assunto. Mas o senhor sabe que o Estado, ele tem mecanismos para estimular a iniciativa privada para que não cometa esse tipo de desigualdade salarial. E o senhor, como candidato à presidência da República, não vai fazer nada para... Ou melhor, como presidente da República, o senhor não fará nada para evitar Mas é lógico que faria, mas estou falando que o Ministério Público do Trabalho pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor. Eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, são iguais. Candidato, deixa eu só, desculpe, até eu vou interromper vocês dois. Assim, eu poderia até como cidadã e como qualquer cidadão brasileiro fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor, para o senhor continuar. Pode ter certeza, né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem, Sistema Globo, de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá.
Isso continua sendo Não assim. pregue em mim essa pecha que eu defendo isso, porque se eu tivesse defendido um dia, teria um discurso meu na Câmara. Tá? Nunca teve um discurso, teria um projeto meu da Câmara nesse sentido. Não existe. Esse rótulo foi pregado em mim no ano 2010, mais ou menos, 2012, quando dei uma entrevista para o jornal Zero Hora de Porto Alegre. Eu estudei e falei por que mulher ganha menos do que homem, de acordo com estudos, inclusive do IBGE. O senhor tem, então, algum projeto nesse sentido, se for eleito? Já está na CLT. A CLT já garante salário igual para as mesmas funções para homem e mulher. Não tem que discutir. E se a lei não está sendo cumprida, né? Quando uma lei não é cumprida, a quem compete resolver é a Justiça, é o Ministério Público do Trabalho. Candidato, vamos falar de emprego então, vamos seguindo falando de emprego, é um tema importantíssimo também neste momento. O senhor tem dito que para ter mais emprego é preciso ter menos direitos trabalhistas. Eu pediria ao senhor que explicasse, no governo Bolsonaro, quais direitos trabalhistas os brasileiros deixarão de ter? Faltou um pedacinho antes. Eu tenho falado em todas as reuniões que eu faço, há quase 4 anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora, são os comerciantes, são os industriais, os empresários, têm dito o seguinte, eles têm dito o seguinte, um dia o trabalhador vai ter que decidir, menos direito de emprego ou todos os direitos e desemprego. Por que isso? O senhor verbaliza o que dizem os empregadores, sim, na condição de candidato a presidente. Eu tenho falado para eles, você tem que demonstrar isso. Mas quais são os direitos trabalhistas que o senhor, como presidente, tiraria? Esses direitos estão previstos no artigo 7º da Constituição, cláusulas pétreas. Nenhum pode ser tirado. Nenhum pode ser tirado. Nós temos que fazer, aí parte por parte do Executivo, nós temos que desonerar a folha de pagamento, nós temos que desburocratizar. Nós temos que desregulamentar muita coisa. Evitar que para se abrir uma empresa leve em média aí 100 dias no Brasil. E isso nós temos que fazer para ajudar. Tem emprego no Brasil. Porque, olha, Boni, você não consegue mas no Brasil. Eu estou tentando extrair do senhor uma informação objetiva com o seguinte propósito. Não seria mais correto, antes da eleição, o eleitor saber, o trabalhador saber, de que tipo de direito o senhor está disposto a tirar? Que tipo de direito o senhor está disposto a suprimir uma vez eleito, para não ter uma surpresa depois? Desculpa, Boni, quem porventura tira direito não vai ser o chefe do Executivo, vai ser a Câmara e Senado. Só vai propor no Congresso? Só se você tiver uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E se você instaurar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a gente não sabe o que vai acontecer dentro do Parlamento. Você perde o controle daquilo lá. Agora, isso é uma realidade. Você não consegue produzir um prego no Brasil e botar de forma competitiva no Paraguai. E mais ainda, uma grande verdade, o salário hoje é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Vou partir dessa premissa para buscar a solução do problema. E não jogue a responsabilidade em cima de um candidato à presidência para essa quantidade de problemas que nós temos no Brasil. É que o candidato disse que é preciso ter menos direitos trabalhistas para ter mais emprego. Mas eu vou seguir ainda na questão dos direitos trabalhistas. O senhor tem verbalizado, candidato, mas vamos lá. Aparentemente o senhor concorda com isso. Ainda na questão dos direitos trabalhistas, o Brasil assistiu à aprovação da PEC dos domésticos. E a PEC dos domésticos dignificou a profissão aí de milhões de trabalhadores brasileiros, né? Deu a eles direitos que até então não tinha. No entanto, o senhor votou contrariamente à PEC dos domésticos. Eu lhe pergunto, por que é que o senhor considera que esses milhões de cidadãos trabalhadores brasileiros não teriam direito não mereceriam esses direitos conquistados? Não é o senhor que votou contra. Eu fui o único a votar contra. Em 2 turnos, então não houve erro da minha parte. Foi para proteger. O que eu defendia são os meus direitos, mas de forma gradativa. Levou milhares, milhões de senhoras e alguns homens que exerciam trabalho doméstico para ser o quê? Diaristas. E como diaristas não estão sequer grande parte deles recolhendo para sua previdência. Então tem que ser devagar. Muita gente teve que demitir porque não teria como pagar. Muitas mulheres perderam o emprego exatamente pelo excesso desses direitos. Essa foi a minha intenção. Bom, os números recentes do IBGE a respeito disso não atestam com tamanha clareza o que o senhor está dizendo, candidato. Mas, para a gente também não ficar só num assunto, eu diria o seguinte, o eleitor deve entender, então, que para o senhor não tem saída. Ou não tem direito ou não tem emprego. O que tal a gente aprovar todos os direitos trabalhistas para os militares das Forças Armadas? Você seria favorável? Eu sei que o entrevistado está sendo eu. Vamos aprovar
todos os direitos trabalhistas parlamentares das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Não foi a questão que eu coloquei, Não, candidato. mas Eu falei de empregados domésticos e o senhor votou contra. O senhor disse que foi o único a votar contrariamente. Votei pretendendo defender e sabendo que ia ser o único votando contra. Então eu não me joguei no covil dos leões. A imprensa não bateu em mim na época. Houve sim demissão, Boné. Houve. Muita gente que chegava, dormia no trabalho, passou a não dormir mais. Muita gente